porque Deus ainda tem algo a falar ao seu coração. João capítulo 19, versículo de número 23, a narrativa bíblica vai dizer o seguinte: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Glória a Deus. Você pode se assentar, como nós temos o costume, os irmãos que estão conosco, alguns irmãos auxiliando que ficaram de pé. E você que está aí na sua casa, agora redobre a sua atenção, porque eu creio que Deus irá falar ao seu coração de forma mais íntima por intermédio da sua palavra. Amém? Você que pode me ajude com a sua atenção aí, e vamos juntos caminhando nessa direção, que é a direção da cruz. Meus irmãos, nós estamos diante do evangelho que fora escrito por João. Eu sempre, quando ligo o evangelho de João, eu percebo uma diferença ao comparar com os evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que antecedem João. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e, posteriormente, João, formando assim o grupo de 4 evangelhos, não dos evangelistas, mas sim de Jesus Cristo. A gente precisa atentar para isso. O evangelho não é de Marcos, não é de Mateus, não é de Lucas, não é de João. O evangelho é de Jesus Cristo. E evangelho, você sabe, quer dizer boas novas, uma mensagem nova, uma mensagem boa. E é isto que é a palavra de Jesus Cristo. Uma mensagem boa que vem para transformar as nossas vidas. João, ao falar de Jesus Cristo, ele vai diferenciar dos outros evangelistas, porque ele não vai focar 100% em parábolas ou nos milagres que são operados por Jesus. João vai focar em mostrar a essência divina que há na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós percebemos que João, quando começa o evangelho, ele vai começar apresentando exatamente esta essência divina que está no Cristo, está em Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Isto é significativo e bom até mesmo para adorarmos ao Senhor, porque todas as coisas subsistem por Ele, e para Ele certamente são todas as coisas. Nós estamos reunidos aqui, você está na sua casa, e se temos esta oportunidade de estarmos juntos, meditando na palavra, foi porque o Verbo, Jesus Cristo, nos concedeu e nos deu essa oportunidade, ok? Então nós temos motivos de sobra de adorar e de bendizer o santo nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de estarmos de pé, mesmo num cenário de dificuldade, mesmo num cenário de crise, mesmo num cenário de pandemia. Nós temos a oportunidade de levantarmos as nossas mãos com o fôlego de vida e declarar que até aqui Ele nos ajudou. Isto é bom, e se eu estivesse no seu lugar, eu particularmente já daria um glória a Deus, porque nós percebemos tantas pessoas perecendo, tantas pessoas adoecendo, tantas pessoas caminhando por veredas tortuosas, mas nós continuamos de pé. Eu não quero com esta palavra, com esta fala, sobressair a tragédia alheia, mas eu quero usar isso como um motivo para dar graças, render graças a Deus, porque de fato a misericórdia do Senhor tem se renovado nas nossas vidas, e como diz João no primeiro capítulo do Evangelho escrito por ele, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este fôlego de vida que você tem é graças a Ele. A porta de emprego que você tem é graças a Ele. O alimento que você tem é graças a Ele. Então eu não sei se você tem oportunidade aí no seu lugar, na sua casa, ou aonde você estiver. Eu não sei se você tem motivos para render graças a Ele. Eu tenho, e por isso aqui eu rendo graças ao Senhor que tudo fez, que tudo formou e nos dá a oportunidade de estar de pé, declarando e glorificando a beleza da sua santidade. O Senhor é santo, Ele está aqui no nosso meio e Ele quer tocar na sua vida. Para nós corrermos um pouco, porque não vai ser uma mensagem tão extensiva, nós vamos ver João
fazendo o relato do trajeto que Jesus fez enquanto ministério terreno. Ministério esse que ia em uma direção, a cruz. Aquilo que nós chamamos de a cruz de Cristo, que na verdade é a nossa cruz. Aquilo que nós chamamos de cruz de Cristo, a cruz que ele levou, que na verdade era a cruz que fora feito para as nossas vidas. Porque como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Ele nos amou primeiro. E essa mensagem vai ser, na verdade, um período para você refletir. Já que nós dizemos, e a sociedade tirou esse dia para falar da paixão de Cristo, nós precisamos despertar para uma coisa. A sociedade tem uma visão errada daquilo que é paixão, principalmente no que diz respeito à paixão de Cristo. Hoje declara-se apaixonado um pelo outro, geralmente jovens ou adolescentes que começam a sentir algum tipo de química pelo outro. Ok? Uma paixão. Quando nós nos referimos à paixão de Cristo, não é este amor que é alimentado por um breve sentimento, por um breve pensamento, por uma breve reflexão. A paixão de Cristo não está atrelada a um sentimento momentâneo, em si, em um sentimento duradouro. Quando se referimos à paixão de Cristo, estamos nos referindo ao sofrimento de Cristo. Porque paixão aqui não é a alegria, não é um sorriso, e sim sofrimento. E por que eu disse que essa expressão, a paixão de Cristo, converge para um sentimento constante, duradouro? Porque este sofrimento, ele levou sobre si, mesmo sem merecer, mesmo sem culpa alguma. E aí, nós paramos aqui em um período de reflexão. Como alguém irá sofrer por outro, se não houver primeiro o amor, se não houver um sentimento constante? O que eu quero dizer com isso? Que o que levou Jesus para a cruz por amor das nossas vidas não foi algo que ele sentiu por nós apenas por um momento. É algo que ele já sentia desde a eternidade. Ainda antes de descer, de assumir a forma humana, ele já te amava, meu querido. Ainda antes de ele assumir uma forma pequena de um mero mortal, já ardia, e eu quero aqui usar uma linguagem poética, no seu coração, este amor. E aí algumas pessoas se valem desta reflexão para compor algumas canções. Que amor é esse? Que graça incalculável, ao ponto de olhar para pessoas pequenas, para pessoas semelhantes a nós, e dar a sua própria vida. Sentimento esse que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses na sua carta, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, orientando aos Filipenses a ter esse sentimento. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e sendo achado na forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, o que levou Jesus a estar em cima, sobre as estrelas, dotado de todo poder, com um corpo glorioso, a diminuir-se e assumir uma forma pequena, uma forma humana? O que levou Jesus a passar por este processo? O amor. O amor que ele já sentia pela sua vida. Cristo não começou a te amar quando ele assumiu a forma humana, mas ele já amava a sua vida mesmo com a sua forma glorificada, mesmo que você ainda não houvesse nascido ou não houvesse existido. Na sua presciência, Cristo já havia visto a sua forma, o seu rosto, os sentimentos de tristeza que você iria sentir, o sentimento de culpa, e desde a eternidade, como diz a palavra, o Cordeiro já havia sido imolado por um sentimento não passageiro, mas um sentimento constante e duradouro, chamado de amor. Ele nos amou primeiro e escolheu entregar a sua vida, mesmo sem merecer, por nós na cruz do Calvário. Por isso, que quando Cristo veio à terra,
e assumiu a forma humana, nesta forma ele foi caminhando em uma direção. Não procurou cartazes, não procurou fama, não procurou os holofotes. Eu preciso aqui abrir um parênteses, eu não quero generalizar, mas algumas das nossas mensagens precisam ter de volta este Cristo que nos amou primeiro. Hoje está sendo pregado, e como eu preciso repetir para que você entenda, eu não quero generalizar. Há muitas pessoas que pregam um Cristo, mas nós estamos passando por um período onde está sendo mais importante falar sobre bens materiais, sobre coisas passageiras, e o sacrifício da cruz está sendo deixado de lado. Mas eu creio que o Senhor levantou e está levantando pessoas que terão prazer de mencionar a cruz de Cristo, a cruz que Ele carregou sobre os seus ombros, o madeiro que Ele carregou sobre os seus ombros, para gerar a vida para todo aquele que acredita no sacrifício do Calvário. Sacrifício esse que é visto como sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substituto. Porque até a morte de Cristo, na cruz do Calvário, ainda se mantinha o ritual da lei. Qual o ritual? Anualmente, o animal era levado para ser morto pelo pecado do povo. Só que isso é interessante ao analisarmos, mesmo que de forma superficial neste momento, que uma vez por ano o animal era morto para a remissão do pecado do povo. Mas o povo continuava sentindo a necessidade de algo maior para tirar o peso da consciência, esse peso de culpa. Porque mesmo que o animal fosse morto, o povo continuava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Somente um sacrifício tamanho, semelhante ao homem, para fazer com que esse sentimento de culpa viesse ser retirado sobre o homem. Por isso que ele veio, Jesus Cristo, assumiu a forma humana, para que não mais animais fossem mortos, mas que por intermédio da sua própria vida, o sentimento de culpa, as acusações de Satanás e de seus demônios fossem retiradas de sobre a sua vida. E agora você, meu irmão e minha irmã, por intermédio do sacrifício de Jesus, conseguisse andar com a cabeça erguida, tendo a certeza que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Cristo foi, e aqui caminhando para o cenário da crucificação, poucos dias dele ser levado para a cruz, os evangelistas eles vão dizer sobre a preparação da Páscoa. Estava para acontecer uma das maiores festas realizadas pelos judeus, a Páscoa. A Páscoa era a festa que se realizava entre os judeus, como uma comemoração pelo livramento que Deus havia dado, libertando o seu povo da terra do Egito. E não apenas libertando o seu povo da terra do Egito, mas libertando também do anjo da morte que havia passeado sobre a terra do Egito, e a casa que não houvesse o sangue sobre a sua porta, esta morte entraria e tiraria ali o primogênito. Então Jesus veio, e com a sua própria vida, ele vai fazer com que aconteça em si a essência da Páscoa. Ou seja, no Antigo Testamento, no período do Êxodo, o que fez com que a morte passasse por cima das casas e não entrasse nas casas era o sangue que estava sobre a porta das casas, o sangue de um cordeiro. E agora Jesus vai vir assumir essa forma de cordeiro, para que aquele que tiver a marca do seu sangue experimentasse ou venha experimentar a vida, não apenas a vida de forma limitada nessa terra, mas a vida eterna que é proporcionada pelo sacrifício de Jesus Cristo. A Páscoa está para ser realizada. Jesus reúne os seus discípulos, e aqui eu vou correr um pouquinho para a gente chegar no texto que fora lido. Jesus reúne os seus discípulos, manda eles irem à cidade, acharem um local para que haja ali a preparação da Páscoa. Os seus discípulos vão, acham um ambiente mobiliado, é preparado o cenário da Páscoa. Jesus participa ali da preparação, faz o cenário da ceia, o que nós chamamos de última ceia. Depois desse período da última ceia, Jesus vai sair com seus discípulos, e dali ele vai caminhar para o jardim que nós conhecemos como Getsemane. Jesus vai para o Getsemane, convida os seus discípulos para um período de oração. A oração vai começar com Jesus. Aqueles que deveriam orar com ele dormem, estão cansados, trabalharam na preparação, vieram de uma jornada com Jesus, estão cansados. E o cansaço deles foi maior do que o pedido de Jesus.
ora comigo, vigia comigo. Por 3 vezes a cena se repete. Após isso, e em nenhum momento eles orarem ou vigiarem com o Senhor por conta do cansaço físico, Jesus vem até eles e diz que agora não precisa mais orar. Porque aquilo que havia de acontecer estava prestes a acontecer. É nesse momento que vem chegando uma comitiva, pegam Jesus no Getsêmani, carregam Jesus para o Sinédrio, e ele começa a série de sofrimento de Jesus. E aqui é a expressão da sexta da paixão, a sexta do sofrimento. Ainda no Sinédrio, o que deveria ser um julgamento, uma avaliação daquilo que está em xeque para a condenação de Jesus, de forma tranquila, de forma culta, de forma racional, na verdade, vira uma arena de escárnio, onde Jesus está no meio e é acusado de blasfemar contra Deus, pelo simples fato de pregar a vida, de oferecer esperança, de curar o cego, de trazer a esperança para o leproso que estava isolado da sua família. Qual é a culpa? Qual é a pena? De que acusar Jesus? Qual é o erro que ele tem? Jesus foi perfeito em todas as suas palavras. Jesus foi perfeito em todas as suas obras. Jesus foi perfeito em todos os seus passos. Não havia culpa alguma nele de que o acusar. É exatamente aqui que vão levantar um falso testemunho contra Jesus. Compram as palavras de algumas testemunhas para acusarem Jesus, para dizer que ele blasfemou e assim levá-lo à acusação final. Condenado. Levaram até Pilatos. Pilatos percebe que há uma trama, há uma tentativa de condenar um homem que não havia culpa alguma. Você conhece o texto, até mesmo você que talvez não tenha tanto apreço pela Bíblia, você percebe e conhece pelos filmes que Pilatos lava as suas mãos, não vê culpa alguma. Há um homem ali chamado Barrabás, e era o período em que estava para se comemorar a Páscoa, e nesse período tinha-se o costume de soltar um dos condenados. Coloca-se então em evidência: Barrabás ou Jesus? Quem que vocês querem que eu solte? E a multidão que estava diante de Pilatos gritou: liberte Barrabás. E a Jesus crucificam. Crucificam. Eu preciso que você reflita comigo qual é a culpa que ele tem. Já havia sido esbofeteado no Sinédrio, já havia sido apontado como mentiroso. Eu não sei se você gosta, meu querido, minha querida, de ser agredido, não apenas fisicamente, mas verbalmente. É o que está acontecendo com Jesus desde a noite. Jesus ainda não dormiu, porque ele, depois da ceia, ele foi para o Getsêmani, dali saiu para o Sinédrio, depois para o Pilatos, e a tentativa aqui é matar. E nós precisamos refletir sobre isso. Que sede é essa de querer ver sangue sendo derramado? Não é sangue de um criminoso, é sangue de um inocente. E nós não podemos ser hipócritas, porque nós estamos vivendo em um período em que a nossa sociedade, quase que de forma geral, está clamando por sangue, está querendo ver sangue derramado, e muitas vezes sangue de pessoas inocentes. Até quando nós teremos essa sede? Iremos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos? É o que está acontecendo com Jesus. Jesus está sendo alvo de pessoas que querem ver o seu mal. Só que nós precisamos refletir sobre o seguinte: ele não fez justiça com as suas próprias mãos. Ele não revidou a cada palavra que lançavam contra ele. Cada golpe que era proferido ou que era lançado contra Jesus, ele não revidou. E a Bíblia fala que, como uma ovelha muda, ele foi levado até o matadouro. Não se ouviu gritos ou palavras de justificativa saindo da boca de Jesus. Em silêncio ele foi, caminhando vagarosamente, passando por cada etapa desta que é a sexta-feira da paixão, sofrendo, sendo esbofeteado, sendo agredido e sem liberar uma palavra, porque ele já sabia quem ele era, aonde ele estava e para onde ele estava indo.
E eu preciso que você entenda isso e aplique isso na sua vida. Jesus sabia quem ele era, aonde ele estava e para onde ele estava indo. O que é isto? Propósito. Quem tem propósito sabe quem é, sabe aonde está e sabe para onde está indo. E quem tem propósito e se identifica, sabe quem é, sabe aonde está e sabe para onde está indo, não tenta resolver as coisas com a força do seu braço, mas confia naquele que era, que é e que há de vir. Portanto, você que ouve, eu preciso abrir aqui um parênteses, de repente, um parênteses para aplicar isso na sua vida. Não tenta resolver com as forças do seu braço, não tenta resolver com as suas palavras. Se você sabe quem é, nenhuma acusação terá poder sobre a sua vida. Se você sabe aonde você está, nenhuma palavra de maldição terá efeito sobre a sua vida. Se você sabe para onde você está indo, nenhum levante de Satanás fará com que você pare, porque quem tem propósito, quem tem auto-identidade, sabe quem é, sabe aonde está e sabe para onde está indo, não para por conta das acusações, por conta das mentiras. Continue em nome de Jesus, porque nenhuma ferramenta contra a sua vida irá prevalecer. Aleluia. Não pare, continue. Você sabe quem você é. E talvez algumas pessoas que estão nos assistindo nessa live passaram e estão passando por um período de acusação, período onde pessoas estão se levantando com mentiras contra a sua vida. Você só vai bater boca, você só vai discutir, você só vai tentar resolver com a sua força, se você não souber quem você é, aonde você está e para onde você está indo. Reconheça quem te chamou, e aquele que te chamou firmou seus pés e preparou um lugar para você. Portanto, não tente resolver as coisas com a força do seu braço. Faça como Jesus. Pare com esse negócio de dizer por aí, eu sou crente, mas não sou bobo. E por ter essa expressão em sua mente, você escandaliza, você faz o que não é para ser feito. Faça como Jesus. Fique calmo, fique tranquilo. O que é isso? É ter em mente que existe um juiz que não dorme. O guarda de Israel, como disse o salmista, que não dorme nem toscaneja, aquele que guarda a sua entrada e a sua saída, é ele que se levanta para te justificar. Portanto, põe nas mãos do Senhor. Quando você não souber o que fazer, quando se levantarem contra a sua vida e você não tiver as palavras certas para usar, vá para o joelho, ore, porque a oração ainda é o recurso que traz o socorro para as nossas vidas. A Bíblia apresenta personagens que oraram no momento de dificuldade. Então, ore quando você não sabe o que fazer, clame ao Senhor quando você não sabe o que fazer, porque a oração traz a resposta para aquele que precisa de um socorro. Então, ore nos momentos de dificuldade, nos momentos de acusações, ore, ore e ore. Jesus está prestes a experimentar a morte de cruz. Depois de Pilatos, ele é levado para o processo dos açoites. Jesus é açoitado, ele passa pelo processo da quarentena, 40-1. O chicote, você que sabe muito bem, era uma espécie de azorrague, pedaços de osso na ponta, chumbo. O soldado está liberando golpes sobre as costas de Jesus. As suas costas estão sendo rasgadas pela ponta daquele chicote. Sai dali, colocam a roupa em Jesus, para zombar um pouco mais, porque ainda não foi o suficiente. Os soldados tecem uma coroa de espinho, colocam sobre a sua cabeça, e com uma cana batem na sua cabeça, os espinhos perfuram o seu crânio, perfura a sua cabeça. Já havia sangramento, já havia feridas abertas no seu corpo, e agora a sua cabeça está sangrando. Jesus está suado e com um cheiro muito ruim sobre o seu corpo. O sangue vai ressecando, o suor vai misturando com o sangue. Não obstante a isso, cuspiram em Jesus. Imagine o odor: sangue, suor e saliva. Um cheiro terrível estava sobre Jesus. E sabe que cheiro é esse? O cheiro do nosso pecado. O cheiro das nossas ações ruins. O cheiro daquilo que ia nos levar para o inferno, para a condenação eterna. Ele está levando sobre si.
colocam sobre Jesus o madeiro. E agora ele vai começar o processo da caminhada. Os últimos passos de Jesus, antes da sua ressurreição, é em direção à cruz. Ele vai caminhando com o madeiro, chega na cruz, no Calvário, no monte chamado Gólgota, prendem os seus punhos, prendem os seus pés na cruz, a cruz é erigida, está de pé, Jesus está crucificado. Ainda não está morto. É neste momento que os soldados vão pegar as suas vestes. Olha o que vai acontecer aqui. Eles vão pegar as suas vestes, vão romper, rasgar as suas vestes, dividindo em 4 partes, uma para cada um, e eles percebem a túnica de Jesus, uma túnica diferenciada. Essa túnica não era qualquer pessoa que se valia dela. Certamente foi um presente que Jesus recebeu. Uma túnica muito preciosa. Uma túnica que não tinha remendo. Ela era tecida de alto a baixo. Não tinha costura, aliás, não tinha remendo, não tinha pedaços de pano. E estão tomando isso de Jesus. Mesmo que ele não fosse precisar mais. É dele. E eu quero que você atente para isso. E tomara que você não se identifique com esse período da mensagem, com essa pessoa que eu vou citar. Não bastava já ter feito Jesus sofrer bastante. Agora vê-lo pendurado numa cruz. Ainda tomar aquilo que é dele por direito. O que muitas pessoas fazem. Tentam tirar aquilo que é de Jesus. E uma das coisas que tentam tirar de Jesus, sabe o que é? A glória, que é única e exclusivamente dele. É exatamente isso que estão fazendo nos dias atuais, tentando tirar a glória que pertence a ele. Essa túnica que não tem costura, que não tem remendo, é algo perfeito. Isso pode muito bem, eu não quero distorcer o cenário bíblico, tipificar o caráter de Jesus. Um caráter que não tem remendo, um caráter que é único, um caráter ilibado, um caráter puro, um caráter reto. Sabe o que é interessante aqui? Que quando a gente fala de túnica no final da vida de Jesus, eu me lembro de Gênesis capítulo 37, versículo 31. Um jovem que também tem uma túnica que recebeu do seu pai. A túnica de José. Gênesis 37, você meu irmão que está assistindo, atente para isso. Gênesis 37, versículo 31. Quando José está se aproximando dos seus irmãos com a túnica, a Bíblia diz que tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, colocaram sangue na túnica e mandaram de volta para o pai. Perceba, tiraram a túnica de José, mas não tiraram a vida propriamente dita de José. No Calvário foi diferente. Tiraram a túnica de Jesus e estão tirando a vida de Jesus. Jesus está sendo morto. Jesus está sendo morto. E neste processo, enquanto eles estão se gloriando ali sobre este presente, na cruz tem um homem pendurado entre 2 malfeitores. E aqui eu caminho para o final. Jesus está lá. Pessoas estão passando e de longe o texto diz que vem a sua acusação. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ele está lá, pouco tempo ainda de vida, respirando com dificuldade. E neste momento vão pegar, diz o texto, o próprio João vai dizer, que há uma vasilha com vinagre. E uma das coisas curiosas que as pessoas não sabem é o que essa vasilha, ou esse vasilhame com vinagre está ali. Havia no período neotestamentário banheiros públicos. E os banheiros públicos, eles eram utilizados, e uma das formas de se higienizar era com vinagre. Havia uma esponja, e essa esponja molhava-se no vinagre e passavam ali para higienizar o banheiro. Isto era feito desde o período greco-romano. E em alguns lugares é feito até hoje. Então havia ali certamente, próximo um banheiro público, pegam aquela vasilha com algo impuro para tentar dar de beber para Jesus, quando lhe é solicitado água, e pegam algo impuro para tentar dar-lhe a beber. Quando ele experimenta, detecta o que é, ele rejeita aquilo, e é exatamente neste momento que uma frase é proferida. Tetelestai, oh glória a Deus, está consumado. Eu consigo sentir uma presença muito boa neste momento, porque exatamente aqui o céu escureceu, no templo o véu rasgou-se de alto a baixo, e o maior sacrifício de
todos os tempos acaba de ser realizado. O nosso Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida e ele passou pelo processo de sofrimento, um processo de agonia, suportando tudo para mostrar para alguns de nós: vale a pena acreditar na vida, vale a pena ficar de pé, vale a pena resistir às propostas que o mundo oferece, vale a pena lutar contra a depressão, contra a opressão, vale a pena lutar contra Satanás e seus demônios, vale a pena. Eu vindo para cá no carro, eu ouvi um áudio interessante de duas pessoas conversando sobre o sofrimento de Jesus Cristo, sobre o que eu acabei de pregar, e uma das pessoas disse para o seu amigo: eu não queria que ele fizesse isso por mim. Não é possível que ele sofreu tanto assim por mim. Eu nem tenho tanto erro, eu nem tenho tanto pecado. E a pessoa que ouviu isso declarou o seguinte: o simples fato dessa declaração já revela que você precisava muito desse sacrifício. Ele veio para remover as nossas mazelas com a sua própria vida. Ele veio para tirar os nossos egos elevados, a soberba. Ele veio para tirar tudo aquilo que nos atrapalha a ter uma vida digna, uma vida de caráter. E com a sua própria vida, ele mudou e revolucionou a história da humanidade, dizendo para nós com o seu testemunho, com a sua vida, com as suas palavras: vale a pena lutar, vale a pena insistir, vale a pena ficar de pé. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ainda não acabou, a sua vida não acabou porque o dinheiro acabou, porque a comida acabou, ou porque a pandemia está cercando o mundo. Desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele acreditam. Deus está trabalhando em seu favor desde o Calvário, por isso não desista, continua de pé. Deus, ele entregou o seu Filho amado, como diz o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Cristo Jesus, em seu sacrifício, nós conseguimos estar de pé. Eu vou parar já por aqui, porque eu pretendo fazer uma sequência de mensagem hoje e domingo. Hoje eu estou falando da morte de Jesus, domingo eu falarei da ressurreição dele. E com esta morte de Jesus, eu quero falar para você que não acredita mais na vida, que não tem mais esperança, que Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a esperança que você precisa. Ele é a vida. Disse ele a uma família que estava passando por um processo de luto: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez os seus sentimentos estejam mortos. Talvez a sua vida espiritual esteja morta. Talvez você esteja se considerando morto. Talvez você se considere alguém apenas que está vegetando. Jesus Cristo tem com a sua vida o poder para mudar a sua história. Ele carregava e carrega o universo na palma das suas mãos, mas abdicou-se de tudo isso, como disse Max Lucado, para passear, flutuar no ventre de uma virgem. Ele abriu mão de todo o seu resplendor e sua glória para crescer no interior da cidade, para crescer trabalhando arduamente numa carpintaria, experimentando serviço braçal, homem de dores. Ele não precisava passar por isso, mas ele olhou para você e ele disse: eu escolho passar. Sabe por quê? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele olhou para nós: eu sei que você tem erros, eu tenho erros. E ele olhou para os nossos erros e disse: com a minha vida eu transformarei os erros deles em acertos. Por isso que há a possibilidade de continuar. Não desista da sua vida. Hoje, você que passou aí por esse processo de reflexão, é um período onde algumas religiões pagãs tiram para refletir sobre o que aconteceu dentro desse cenário de dor e sofrimento. Acredite, Jesus Cristo tem aquilo que você precisa. Ele fez isso com a sua própria vida. Não precisa mais animais serem mortos, porque o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. Como diz o autor de Hebreus, com ousadia, entremos no santuário pelo sangue de Jesus,
O sangue de Jesus, a vida de Jesus é o que te dá acesso a um novo amanhecer. Portanto, você que está nos acompanhando até agora, tenha certeza que vale a pena acreditar em Jesus Cristo. E neste momento, antes de encerrar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor. Você que de repente ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Seja alcançado pela presença de Jesus. Como eu disse, eu vou fazer aqui, hoje eu falei da morte de Jesus, no domingo eu vou falar da ressurreição. Porque Ele morreu na cruz, mas não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está aqui passeando no nosso meio, Ele está aí te abraçando. Você que precisa de um abraço, sinta o abraço do Senhor Jesus. Ele deu a sua própria vida por você. Então não continue longe dos caminhos dele, não continue distante. Acredita, creia que vale a pena olhar para a vida com uma outra perspectiva, partindo do sacrifício de Jesus. Eu creio que a sua vida será marcada em antes sem Jesus e depois com Jesus. Então, neste momento, ore, se você puder, onde você estiver, coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar ao Senhor e ter a certeza que este sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz, é o que nos garante a vitória, é o que nos garante a paz, é o que nos garante a salvação eterna. Eu preciso dizer isso de forma muito clara. Não há outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho a não ser Jesus. Ore comigo neste momento. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui, ó Pai, neste encerramento de culto, de mensagem, falamos do Teu sacrifício e te pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor possa alcançar pessoas neste momento, onde houver uma vida que precise do Teu abraço, que precise do Teu conforto. Alcance ela agora em nome de Jesus. Abrace essa vida e mostre para ela, Deus, o quão preciosa ela é, que vale a pena acreditar em um novo amanhecer. Vale a pena acreditar que em Cristo, de fato, nós somos mais que vencedores. Senhor, eu oro a Ti te pedindo, Senhor, aonde houver uma pessoa que neste momento precisa voltar, que está nos assistindo, que precisa voltar para os Teus caminhos, precisa renovar a sua aliança com o Senhor, que essa pessoa possa agora, Deus, fazer uma declaração, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida e que possa caminhar e não parar na caminhada. Ter a certeza que o Senhor é um Deus que cuida, que protege e que ama a sua criação. Portanto, Senhor, conduza essa pessoa para os Teus atos e que ela possa estar firme no centro da Tua vontade e dali nunca mais venha sair. Eu oro a Ti, ó Deus, ainda por aqueles que estão fracos na fé e pensando em voltar atrás. Que o sacrifício de Jesus possa ser suficiente para gerar em nós força, para estarmos de pé diante das adversidades, das dificuldades, e que não venhamos mais olhar para trás, mas como Pedro fazer a seguinte declaração: para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Eu oro a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, pedindo ainda, recebe este culto, Pai, e que o Senhor possa visitar pessoas neste momento, gerando milagre nos que estão aqui e naqueles que estão nos seus lares, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus.